Sabe aquela ideia global de direitos humanos que nasceu lá longe depois de uma guerra mundial? Como é que ela sai do papel e se transforma numa aula, num debate, numa ferramenta de verdade dentro de uma escola aqui no Brasil? É exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar agora. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos lá na origem de tudo, no Pacto pela Humanidade. Depois, a gente vê como os direitos viraram tema de educação. Aí, focamos no Brasil, conhecemos uma ferramenta digital bem legal. E, no fim, a gente para pensar no futuro disso tudo. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa no século XX, um período que ficou marcado por duas guerras mundiais. Uma destruição numa escala que nunca tinha sido vista antes. Então, no meio de toda aquela devastação, as nações se juntaram para tentar criar um pacto, um acordo global pela paz. O resultado foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento que tentava criar uma base comum para garantir a dignidade de todo mundo. E essa evolução tem datas bem importantes. Tudo começa em 1945, com a criação da ONU, justamente para evitar novas guerras. Logo depois, em 48, nasce a Declaração Universal. E aí, décadas mais tarde, em 1988, o Brasil traz essas ideias para a nossa lei maior, a Constituição Cidadã. Só que, não adianta nada ter um direito escrito na lei se ele não sai do papel. Para que esses direitos se tornem reais, eles precisam ser entendidos, vividos, cultivados no dia a dia. E é aí que entra a educação. O ponto central é esse: os direitos não se aplicam sozinhos. Para que eles funcionem, a sociedade precisa criar uma cultura de respeito. E o principal caminho para isso é a educação em direitos humanos, a tal da EDH. É ela que transforma o conceito em prática. E essa diferença é crucial. Pensa assim: de um lado, a gente tem a ideia, o conceito dos direitos universais. Do outro, a gente tem a educação em direitos humanos, que é a ação, o processo de ensinar, aprender e principalmente praticar esses direitos na vida real. Aqui no Brasil, a história da educação em direitos humanos é bem particular. Ela não veio de cima para baixo, tipo uma ordem do governo. Pelo contrário, ela nasceu da luta de movimentos sociais, da resistência ao autoritarismo, na busca pela redemocratização do país. Com o tempo, essa luta que veio de baixo foi ganhando força e virou política oficial. Primeiro, vieram os programas nacionais de direitos humanos. Depois, um plano nacional focado só na educação. E, por fim, as diretrizes nacionais, que amarraram tudo isso de vez no nosso sistema de ensino. Certo. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como essa estrutura toda, esses planos e leis, chegam de fato numa sala de aula? Como é que isso vira uma ferramenta para o professor usar com a turma? Então, deem uma olhada no Observa DH. É uma plataforma online do governo federal que foi criada exatamente para isso: pegar um monte de dados e informações sobre direitos humanos e organizar de um jeito fácil de usar, inclusive dentro da sala de aula. E para não ficar só na teoria, olha que exemplo prático. Esse mapa aqui do Observa DH mostra relatos de ameaças e ofensas na internet. Quanto mais escura a cor, maior o número de denúncias. Isso transforma um tema abstrato, como o discurso de ódio, em algo visual, concreto, que dá para analisar. Fica muito mais real, né? E não é só jogar os dados na tela. A plataforma também oferece um guia para os educadores com dicas bem diretas. Por exemplo, se informe em fontes seguras antes de abrir um debate. Evite generalizar porque cada pessoa tem uma vivência única. E talvez o mais importante, pratique a escuta ativa. Crie um ambiente seguro para todo mundo poder falar sem medo de julgamento. Isso abre um leque de possibilidades em sala de aula. Imagina uma turma de ciências sociais. Eles podem usar a plataforma para analisar casos reais de violação de direitos, podem organizar debates, usando dados para basear os argumentos, ou, o que ainda é mais legal, podem criar projetos para resolver algum problema da própria escola ou comunidade, como o preconceito. Bom, depois de percorrer todo esse caminho, desde a ideia global até a ferramenta na sala de aula, a gente chega numa pergunta muito importante sobre o futuro disso tudo. A questão que fica no ar é a seguinte: todo esse esforço para levar a educação em direitos humanos para as escolas, isso está se consolidando como uma política de Estado, algo permanente, que faz parte da estrutura? Ou corre o risco de ser só uma série de projetos, iniciativas que dependem do governo do momento e podem simplesmente acabar? E a resposta para essa pergunta é o que vai definir se a educação em direitos humanos vai de fato se tornar parte da nossa cultura educacional, ajudando a formar uma sociedade mais justa, ou se vai ser lembrada só como uma iniciativa passageira, uma boa intenção que ficou pelo caminho.
A questão continua em aberto.